Bom dia, vamos para mais uma aula de Química e agora a gente vai falar um pouquinho sobre meio ambiente. Como o estudo da Química pode contribuir para a conservação do meio ambiente? Química verde ou Química ambiental? Química ambiental ela é responsável pelo estudo dos processos geoquímicos que ocorrem em nosso planeta, tá? Então, ela vai estudar os processos químicos que ocorrem na hidrosfera, na atmosfera, na geosfera e na biosfera. Os objetivos do estudo desse ramo de química são os ciclos do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do enxofre e da água, além dos impactos causados pela ação humana e pela emissão desses poluentes. Já a química verde, ela vai buscar utilizar o mínimo possível de recursos durante a síntese de algum produto e, ao mesmo tempo, vai gerar menos resíduos. Dessa forma, ela vai visar repensar processos existentes ou inventar novos processos para otimizar e, assim, reduzir os impactos ambientais gerados por esses resíduos. Os 12 princípios da química verde. Então, ela vai estar baseada em 12 princípios que vão guiar as ações que podem ser aplicadas aos processos químicos para reduzir o impacto ambiental. Assim, visar ou diminuir ou eliminar a geração de substâncias perigosas ao meio ambiente e também aos seres humanos, tá? Então, aqui a gente tem a prevenção de acidentes, evitar formação de resíduos, economia atômica, síntese segura, produtos seguros e eficientes, solventes auxiliares de reação, otimização do uso de energia, uso de fontes renováveis, evitar derivatizações desnecessárias, catálise, produtos degradáveis e análise em tempo real. Eficiência da reação e eficiência atômica. Então, é um outro conceito importante, tá, para a química verde, e não só a eficiência da reação, tá? Não é só a eficiência atômica ou economia atômica e também não só a eficiência da reação. Então, a gente viu que pela lei de conservação da massa, a soma da massa dos reagentes equivale à soma das massas do produto em toda uma reação química. Então, a gente consegue calcular a eficiência atômica, tá? Então, para isso, a gente deve saber quanto de massa de produto desejado corresponde à massa dos reagentes que a gente vai utilizar. Com isso, a gente não vai ter resíduos gerados desnecessariamente. Solventes. O meio em que a reação ocorre é outro ponto fundamental no desenvolvimento dos processos químicos. Então, a mistura de reagentes dificilmente vai ser feita de forma pura. Há exceções de gases, tá? Convencionalmente, a gente utiliza solventes que, além de aumentarem o contato entre os reagentes, influenciam na velocidade e no rendimento das reações químicas. Tipicamente, os processos foram desenvolvidos ao longo da história da química com o uso de solventes orgânicos, que são muitas vezes inflamáveis, voláteis, prejudiciais ao meio ambiente e também à saúde humana. Então, a gente tem como exemplo o cloroforme, tá? Que é um solvente muito presente em síntese orgânicas, que pode causar o sistema respiratório, sinalado, além de ser uma substância cancerígena. Portanto, há um grande esforço para o desenvolvimento de rotas sintéticas alternativas nas quais sejam utilizados solventes menos tóxicos e nocivos, ou até mesmo não sejam utilizados auxiliares de reação. Entretanto, quando for utilizado o solvente, deve ser recuperado e tratado ao final do processo. Então, às vezes, a gente precisa usar solventes para realizar certos tipos de reações que nem sempre são uma boa escolha, por mais que eles facilitem aquela reação acontecer. Nem sempre é uma boa escolha para o meio ambiente e para a nossa própria vida. Então, a gente vai ter que começar a pesar aí o que a gente prefere. Reações catalíticas. O uso de catalisadores é muito comum na química verde, porque permite, em primeiro lugar, acelerar o tempo que a reação vai acontecer. Com isso, ao menor consumo de energia, o processo se torna mais eficaz, já que uma mesma quantidade de produto pode ser obtida mais rápido. Os catalisadores eles podem ser altamente seletivos, ou seja, tendem a formar um produto específico, diminuindo significativamente a formação do produto secundário. Seu uso também permite mudar as condições reacionais, possibilitando a utilização de reagentes menos nocivos, que não reagiriam sem a presença de um catalisador. A reação não aconteceria. Dessa forma, novas alternativas de formar um produto tornam-se impossíveis e caminhos que geram menos resíduos podem ser explorados. Por serem regenerados ao fim do ciclo, é comum a gente falar que
os catalisadores eles não participam da reação, só que isso não é verdade. Eles participam ativamente da transformação, mas são formados novamente ao final do processo, tá? Então, eles reagem sim, mas no final do processo eles são obtidos novamente. Por conta disso, eles não podem ser usados em quantidades pequenas, pois são reutilizados em várias sínteses do mesmo produto. Enzimas, um caso específico de catálise. Então, os catalisadores não são exclusivos das reações químicas desenvolvidas por nós humanos, tá? O nosso corpo também existem vários catalisadores que vão atuar em diversos processos biológicos. Então, esses catalisadores, eles são chamados de enzimas. Então, as enzimas nada mais são catalisadores que vão reagir nas reações que vão estar presentes nas reações que ocorrem nas células, fazendo com que esse processo ocorra mais rápido. Considerando isso, químicos apontam uma nova classe de catalisadores para as reações químicas, pensando nos princípios da química verde, as enzimas. Então, agora a gente começaria a usar a enzima como catalisador. Então, essa estratégia, além de trazer os benefícios de qualquer catalisador, como a gente discutiu nesse slide passado, vale o fato de que as enzimas são biodegradáveis e não tóxicas, somando assim mais um preceito da química verde a essa estratégia. Então, por ser biodegradável e não tóxico, a gente usaria enzimas para fazer com que as reações acontecessem mais rápidos, melhor do que os outros substâncias que a gente usaria. Agora vamos aos exercícios. Vamos fazer uns exercícios. 4. A química verde surgiu no fim da década de 90 e tem se estabelecido desde então, guiando o desenvolvimento de novos processos segundo seus princípios. Explique sucintamente o objetivo da química verde. Então, o objetivo principal é repensar ou sugerir novos processos para diminuir substâncias tóxicas e preservar o meio ambiente e a vida humana. Então, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida é só falar comigo pela aula online.